Bem, pessoal, em breve a gente deve estar vendo um surto de gripe se misturando com os casos de Covid ainda em alta, e isso pode ser problemático e eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Fato é que a OMS vai decretar o fim da pandemia, o Brasil já voltou à sua normalidade, né? Só que a gente tem um problema aí, né? Os dados sobre Covid, sobre internação de vias aéreas respiratórias quase não são mais divulgados, né? Uma vez a semana a gente vê os números, né? E o que tem acontecido? Desde que o governo parou de anunciar diariamente, a gente só viu alta após alta dos dados da Infogripe, né? Que a Fiocruz publica. Ah, Júlio, por que não está saindo? Bota no Google aí, Infogripe, caso de Covid, alta, você vai encontrar. É semana após semana, e quando você bota a lupa sobre o estado, quase todos os estados da União, 17 estados, né? Com alta de caso de Covid, né? E às vezes uma semana um sobe, outro normaliza, mas assim, fato é que no Brasil todo a gente tem visto alta de caso de Covid. E aí qual o primeiro problema? A gente vai chegar agora o período das gripes. Então, naturalmente, nesse período, a gente vê surtos de gripe no Brasil, né? E o que acontece? Alta de casos de Covid. 80% das internações são gripes, né? Agora, no último anúncio da Fiocruz, ele já anunciou uma alta do vírus sincicial respiratório. Quem tem criança em casa e tal, tá vendo que as gripes estão chegando novamente. Tinha tempo que a gente não via, né? No caso, nem a gente sabe se é gripe ou Covid, que a gente sabe que muita gente não tem testado e não tem saído dos dados, né? Mas muito provavelmente é uma mistura dos dois, né? E aí, muito provavelmente, a gente vai ver superlotação de hospital. Claro, nada igual que a gente viu antes, no período da pandemia, mas com alta. Por quê? A população não está se vacinando de forma adequada, né? A bivalente ainda está lenta a vacinação. Poucas crianças vacinadas. A gente sabe que as crianças pegam muitas na escola, né? Então, tem um número até razoável de crianças vacinadas, para não falar de forma incorreta, mas não estão com a vacinação em dia. Então, poucas estão com a vacinação em dia. E a vacina que mais protege é o Ômicron, está longe de chegar nessa população, né? Então, todo esse cenário leva a crer que no Brasil a gente vai ver altas e vai sair matéria de jornal, está enchendo os hospitais por gripe, tudo isso. O poder da epidemiologia, da ciência é justamente isso, a gente prevê o cenário que vai acontecer. Só que muitas vezes os números chegam para a gente e a gente não age de forma adequada. Os números têm chegado semana após semana, alta de Covid, altas internações de vias aéreas respiratórias, vírus sincicial respiratório surgindo. A gente sabe que o surto de gripe começa a acontecer por esse período, no meio do ano, sempre tem uma alta, tudo isso. Então, é o cenário muito provavelmente desenhado que a gente vai ver. Nada igual que a gente viu antes, mas a gente tinha que estar se preparando. Quem puder se vacina contra a gripe, vacina também contra a Covid para você estar protegido. Pelo menos, né, não vai dar, a gente não consegue fazer medidas de saúde pública pesadas, mas individualmente a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado a se vacinar.